complemento até o que você está falando, porque a minha preocupação é a seguinte: se você não atua em casos estratégicos ou de maneira estratégica, não vamos nem falar em caso, mas de uma maneira estratégica, o que que acontece? Você coloca lá, me faz um mandado de segurança, eu até fiz esse teste no chat GPT, me faz um contrato. É uma coisa impressionante. Então, eu fico pensando, será que a advocacia, tal qual a gente conhece, ela vai subsistir apenas para questões mais estratégicas? A inteligência artificial vai tomar conta de todo o resto? Eu não sei. É uma pergunta muito importante essa, que a gente vai precisar enfrentar, né? Sem dúvida alguma. Uma coisa eu tenho certeza, a relação advogado e cliente, ela precisa existir. Eu acho que estamos longe do momento Sim. em que você, com problema seu patrimonial, familiar, penal, mais ainda, de liberdade, né? Você vai Trabalhista. confiar no trabalhista, né? Você vai ter um computador como seu advogado. Talvez lá no futuro até tenhamos isso. Um dia quem me ouvir diga, nossa, como ele era inocente, né? Mas eu acho que, né, a relação advogado-cliente ainda precisa ser pessoal. Mas tem muito a evoluir. E a relação, o ideal é que nós tenhamos uma relação também pessoal do advogado com o magistrado, né? Claro que ambos assessorados pelos sistemas todos de inteligência artificial, mas o fato é o fato, né? E aquilo o computador, até onde posso hoje, na minha limitação intelectual, compreender, o computador não consegue discriminar, avaliar o fato. Você precisa introduzir, né, alimentar o computador com as informações sobre o fato. E o direito vai depender do fato, né? Nós aqui no escritório, muitas vezes, dizemos para aí, eu não sei qual é o direito enquanto eu não souber o fato. E eu preciso saber o fato exatamente, qual é, nos seus detalhes, porque muitas vezes é um detalhe do fato que vai mudar todo o direito, toda, né, enfim, toda a análise jurídica em cima daquele fato. Então, e para isso o advogado, a percepção do advogado continuará sendo bastante importante. Expor ao seu cliente ou ao juiz ou ao computador, o juiz, sei lá eu, enfim, qual é o fato, afinal de contas, e provar aquele fato. Esse, enfim, é só uma das nuances, mas, sem dúvida alguma, esse é o desafio maior da nossa realidade atual, né? Sim, aliás, sim. só para complementar, em termos tecnológicos, a associação também investiu, isso já foi uma deliberação anterior à minha gestão, mas que eu tive a honra de participar na diretoria, porque as deliberações são todas em diretoria e no próprio conselho, né? Então, ninguém faz nada sozinho, enfim, eu brinco que, enfim, o presidente é o síndico lá daquilo tudo para tentar ter, enfim, a ponta da lança da associação, mas quem faz tudo, e não é só o conselho, são seus 300 e tantos colaboradores dedicados. Mas, enfim, nós criamos o projeto da incubadora AASP, né? E que a primeira turma foi no ano passado, né? Em que foram selecionados 6 programas, aí, 6 startups, né? E embrionárias para serem incubadas na associação, com o auxílio técnico e também jurídico da própria associação, mas com inputs das experiências dos nossos associados, né, e sempre voltados aí a startups para, claro, produtos e serviços jurídicos, né? E este ano isso será renovado. E a ideia é que isso seja perene, que tenhamos de 4 a 6 startups sendo incubadas anualmente. Então, é uma outra contribuição e, sem dúvida alguma, que em breve, talvez, acredito que nesse ano mesmo, já tenhamos aí startups com utilização da inteligência artificial para os seus produtos e serviços jurídicos, né? Como eu disse, é o futuro que já chegou. Muito interessante, mas muito mesmo. Muito bacana. Mário, só para a gente ir se encaminhando para o final, assim, eu não queria deixar assim passar essa oportunidade, né? E te perguntar como é que você está vendo o movimento atual, e aí já buscando te atrair para o nosso campo aqui específico, né, de atuação, né? Como que você está vendo esses projetos de reformulação do processo tributário? A gente comentava antes, parece que isso arrefeceu um pouco, né, Ju? Assim, a gente vinha num calor muito forte,
até o ano passado, acho que até antes das eleições, eu não sei se foi a eleição que foi o marco esfriador da história, enfim, mas parece que arrefeceu um pouco, mas de qualquer maneira a gente está, nada foi enterrado ainda, não é? A gente está só num momento, talvez, de discussão de outras coisas. Mas alguma coisa te chama atenção, e aí pensando que você estava lá interagindo com uma montanha de pessoas que estão preocupadas com isso na associação, e afora isso, aí, obviamente, a sua atuação no escritório, que é dos mais combativos aí em direito tributário, dos mais importantes do direito tributário, um marco histórico, né, do direito tributário brasileiro. Diga aí, por favor, Mário. Muito obrigado, antes de mais nada. Muito obrigado pelo elogio, Paulo. Fico muito honrado. Ainda mais vindo aí de um juiz do seu gabarito. Mas nós acompanhamos, sim, e até na associação também fizemos diversas propostas para aquele grupo de trabalho criado no Senado, presidido pela ministra Regina Helena Costa, enfim, e diversos outros também no CNJ também houve, né? Enfim, um grupo, e no âmbito da associação nós pudemos acompanhar e fazer diversas sugestões. Aliás, essa é outra área de atuação importante. Nós temos um acompanhamento também legislativo bastante forte, com uma assessoria externa contratada pela associação e interferimos, sim, não só com ofícios, mas com audiências, com, sempre que possível, com os deputados e senadores, para também, enfim, tentar fazer com que sejam melhor compreendidos muitos dos problemas vivenciados pelos advogados, né? E, especificamente, na questão tributária, nós apresentamos diversas sugestões, tanto do processo administrativo tributário, quanto até para o processo judicial. Por exemplo, sugerimos que a consulta fiscal, por exemplo, o que nós não entendemos é como, ainda hoje, nós tenhamos, salvo exceções importantes, como aqui a Juliana, enfim, mas uma relação com a Receita Federal, que aí não estou falando da Procuradoria, estou falando da Receita Federal, em muitos casos também, salvo exceções que existem, mas em muitos casos em que o fiscal se vê praticamente na obrigação de cobrar sempre a todo custo e de fundamentar a qualquer custo a sua cobrança, porque ele acha que o papel dele é cobrar. Por que eu estou falando isso? Porque na consulta, e eu acho que é um mecanismo importantíssimo para a redução da litigiosidade, nós enfrentamos ainda hoje muitos percalços para ter uma consulta bem examinada, né? No âmbito seja da Receita Federal, seja até dos estados e mesmo municípios, né? Há diversas situações em que as consultas são declaradas ineficazes, quando não precisariam ser, né? Ou que são respondidas sem o exame, efetivamente, de tudo que foi posto. Há um receio dos contribuintes de consultar, de abrir, enfim, procurar o fisco para expor a sua situação e depois, então, né, enfim, acabar sendo autuado. A gente precisa mudar essa relação, né? O contribuinte, ele contribui, ele é chamado contribuinte por isso, ele contribui, né? E aí, de novo, eu acho que a Procuradoria como um todo, eu acho que tem avançado muito no reconhecimento, né, disso, das empresas, das pessoas físicas como contribuintes que são, mas eu acho que a gente precisa mudar. Só um mero exemplo de proposta foi isso, abrir mais o leque, né, das consultas fiscais, possibilitar, por exemplo, que uma resposta à consulta fiscal desfavorável ao contribuinte pudesse ensejar um recurso administrativo, um recurso para o órgão tribunal administrativo, seja ele estadual, municipal ou federal, enfim, para levar aquilo e resolve aquilo no âmbito administrativo mesmo que seja, né? No âmbito judicial, e isso tem muito a ver aí com o seu dia a dia, Paulo, a questão das garantias nas execuções fiscais, em que o contribuinte presta uma garantia e muitas vezes se vê surpreendido antes mesmo até da aprovação de sentença ou quando da aprovação da sentença de primeira instância com pedido de execução da sua garantia. Então, ter isso melhor regulado, em quais situações a garantia possa ser discutida antes do trânsito em julgado, preferencialmente que aquela garantia subsista até o trânsito em julgado, enquanto houver, no mínimo, uma indefinição, né, da tese em discussão no processo.
a concomitância de processos judiciais, mandados, segurança e ações ordinárias com execução fiscal. E aí eu digo a minha realidade do dia a dia. Hoje a gente toma muito cuidado quando vai sugerir ao cliente que impetre um mandado de segurança ou proponha uma ação ordinária após encerrado o processo administrativo. Porque ou bem ele consegue uma liminar, ou bem ele consegue a tutela na ação ordinária, ou bem ele corre um risco enorme, que já aconteceu, isso que é acontecido, enfim, eu converso com colegas, de depois, não tendo a tutela suspensiva da exigibilidade, vem a execução fiscal a ser proposta, ele dá a garantia, embarga, e aí os seus embargos são julgados extintos por litispendência com a medida judicial e ainda manda discutir a garantia. Quer dizer, é uma situação absolutamente esdrúxula, né? Então, por que não termos a possibilidade do contribuinte, entendo negada a sua tutela, a sua liminar, já antecipar naquele processo que ele foi e propôs a apresentação da garantia e pronto, não precisa nem propor a execução fiscal, e se for proposta, que fique suspensa, né? Enfim, isso acaba... eu vejo aqui, enfim, no próprio escritório, de novo, com colegas, o que isso sobrecarrega o Poder Judiciário. A gente acaba indo até o STJ para discutir se os embargos da execução deveriam ou não ter sido extintos por litispendência, porque havia uma prévia ação ordinária ou mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. Quer dizer, uma discussão que não tem nada a ver com mérito, né? E, de novo, atravancando, sobrecarregando a todos, né? Aos advogados privados, públicos e ao judiciário. Enfim, são diversas propostas possíveis aí para nós racionalizarmos os processos administrativos e judiciais, né? E com pressuposto de boa-fé. A boa-fé deve ser pressuposto, e não a má-fé. Né? Não se entender, quer o advogado contribuinte ou o contribuinte, quer o fisco entender de antemão que a parte adversa está de má-fé. Não. O pressuposto é que ela está atuando de boa-fé. E claro que existem, sim, os casos de má-fé que devem ser coibidos, mas a gente vê muitas vezes isso, né? Uma postura já muito agressiva, como se o contribuinte já tivesse... Ele deixou de pagar um tributo, ele é sonegador. Não, calma. Né? Ele pode ter deixado, como muitas vezes acontece, de pagar o tributo, que entendeu que aquele tributo era indevido e tem razões legítimas para assim ter entendido. Né? E depois, a sua tese, muitas vezes, aliás, em geral, acaba sendo julgada por maioria de votos no judiciário. Né? São raros os casos de decisões unânimes. Puxa, se eu tive uma maioria de votos a meu favor, ainda que eu tenha perdido, né? Perdão, se eu tive a maioria de votos a favor do fisco, mesmo tendo perdido, se eu tive alguns votos a favor da minha tese, obviamente que a tese era razoável. Né? Então, obviamente que aquele contribuinte não é um sonegador. Né? Então, esse cuidado, e aí tem muito a ver, enfim, com a nossa realidade de mundo, né? Que é ter uma empatia com quem pensa de forma diferente da nossa. Né? É compreender e aceitar. Eu posso discordar da sua opinião, mas não é por isso que você é bandido, né? Não é o bem contra o mal, né? Pura e simplesmente. Eu tenho uma posição a favor do não pagamento de um tributo e o outro tem uma posição entendendo que ele é devido, ótimo, vamos discutir isso com respeito, né? Com urbanidade, com boa-fé. Né? Então, isso... E, de novo, aqui um elogio público, enfim, à Procuradoria da Fazenda Nacional, tanto no Estado de São Paulo quanto geral, que tem, sim, atuado cada vez mais para termos esse respeito mútuo, né, nas relações. Mas temos que avançar muito mais, né, e de novo, com a própria Receita Federal, com as fazendas estaduais, né, com as fiscalizações dos estados e dos municípios, né, com esse respeito. Eu acho que, antes de mais nada, é isso, é o respeito, né, e o pressuposto de boa-fé. Excelente, Mário. Obrigado, viu? Os projetos são importantes, então, mesmo, né? A gente tem que botar atenção nisso, né? Não estão mortos. Sem dúvida, não, sem dúvida. É preciso conscientizar a todos para estas mudanças, para o bem de todos. Nós só queremos racionalizar os procedimentos. É só isso. E sem me estender demais, mas muitas vezes o processo administrativo, a informalidade do processo administrativo é uma lição que nós precisamos aprender nos processos judiciais. A gente fica muitas vezes se debatendo e brigando no processo judicial, de novo, com diversos recursos, sobrecarregando a todos,
para questiúnculas sobre direito à produção da prova. Meu Deus do céu, deixa o contribuinte fazer a perícia, ele vai arcar com aquilo, se for infrutífero, o problema é dele. Não precisa de prova, porque a matéria é só de direito, aí depois vai e julga lá na segunda instância, mas não provou aquilo. Enfim, só um exemplo. Né? A gente perde tempo, né, de todos, com questões, e já no processo administrativo, você tem uma dúvida, converte em diligência e pronto, volta para estar, enfim, na Câmara Superior, volta, faz a diligência que precisa. Você tem no julgamento, né, enfim, uma certa informalidade, com todo respeito, com toda, claro, com todo o procedimento que deve ser observado, mas o advogado, as intervenções do advogado num julgamento num tribunal administrativo são muito mais aceitas. Aliás, o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas aqui do Estado de São Paulo, é um exemplo melhor do que o próprio CARF em relação a isso. Você senta à mesa com os julgadores e conversa sobre o processo, né? Via de regra, enfim, com uma boa vontade, com uma tranquilidade muito, muito boa, porque o julgador quer o quê? Ele quer entender o fato e o seu fundamento de direito, para poder aplicar o melhor direito. Né? Então, essa é uma outra proposta, né? A gente tentar, e aí é fugir até um pouco, enfim, da chamada jurisprudência defensiva, que acabou sendo criada muito por isso, por questiúnculas. Você acaba, mas o protocolo, quando era o protocolo, ainda fiz, o protocolo da peça não está legível, então ela é intempestiva. A outra parte nem tinha alegado intempestividade, mas o protocolo, que não cabe a parte providenciar, é o próprio judiciário, não estava legível, então o recurso é intempestivo. Quer dizer, absurdos como esse, né? Enfim, aqui eu poderia ficar 2 horas mencionando diversas situações esdrúxulas, e às vezes eu me pego dizendo, mas não é possível que a gente está tendo agora que buscar fundamentação jurídica para provar isso, para dizer que eu estou certo nisso. Não tem nada a ver com mérito. Né? O mérito fica lá esquecido. Né? E você está discutindo 1000 outros problemas aí processuais. Então, a gente precisa racionalizar muito mais o código de processo, enfim, e a atuação, efetivamente, a aplicação do direito processual. Ok. Muito bom. Obrigado, viu, Mário? Agradecemos, Mário. Muito obrigada. Desculpe se me estendi demais, mas eu acabo, enfim. Imagina, Mário, foi ótimo. Foi ótimo te ouvir com essas percepções aí de uma pessoa tão experiente e que tem essa vasta visão, né, sobre a advocacia nos seus vários nichos. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, muito obrigada. E quando a gente estiver aqui disponível, a gente informa você. Tá, um abraço. Muito obrigada, obrigado, viu? Muito obrigado aos 3. Mais uma vez foi um prazer enorme. Espero revê-los em breve, pessoalmente, melhor ainda. Não é? Sem dúvida. Fiquem bem, eu fico à inteira disposição. Obrigada, Mário. Obrigado, meninas. Obrigada.